A paz do Senhor a todos, irmãos. Estamos aqui para mais uma escola bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São Lugero. Estamos aqui com o professor Gilber Oliveira e eu, Christian Moreira. E neste momento estaremos licionando a lição de número 10 do terceiro trimestre, a renovação cotidiana do homem interior. O nosso textuário se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, que nos diz: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Isto é, o nosso homem exterior, o nosso corpo, se corrompa, né? Adoeça, tem algum ou envelhece, o nosso interior, como nós falamos na aula passada, que é o nosso espírito e a nossa alma, estão renovadas no Senhor. A verdade prática desta lição: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Nós temos a leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 4, dos versículos 11 a 18. Para não tomar muito tempo, irmãos, deste vídeo, eu vou ler do 16 ao 18 somente, para embasamento da nossa lição. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que nos diz: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Glória a Deus. Então, temos o objetivo dessa lição, temos 3 objetivos. Tá? Primeiro objetivo é refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem exterior, compreender que nossas dificuldades na vida não podem ser comparadas com a glória futura reservada para os cristãos, e despertar os ouvintes, os alunos, para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Amém? Glória a Deus. Então, temos como introdução. Amém. Quando o homem nasce de novo, o novo nascimento em Cristo, o Espírito Santo ele trabalha no coração do homem, no espírito do homem, aquilo que o irmão Christian falou, no homem interior, no espírito e na alma. É isso que a gente vai ver hoje, como esse Espírito Santo ele trabalha na nossa alma e o quanto a gente se desenvolve, se aperfeiçoa em meio às tribulações e às dificuldades dessa vida. Porque às vezes a gente fica muito focado nas adversidades, irmão Christian? Sim. A gente fica tão preocupado com nossa casca exterior, com as tribulações e as provações e as lutas e as doenças, e a gente fica tão focado nisso aqui que esquece que no interior nós temos algo muito mais precioso, E é isso que essa lição ela vem trazer para nós, essas diversidades que nós passamos, que às vezes tiram nós, às vezes do eixo, assim, através dessas adversidades que Deus trabalha no nosso homem interior, e nos aperfeiçoa. Exatamente. Sendo que esta lição ela é uma continuação da lição anterior e falando desse renovo que está em Cristo. Então, diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram e o Senhor fez tudo novo. Isto é, o Senhor passou a habitar no nosso templo, em nós, que somos considerados templos do Espírito Santo. Mas como que é um homem espiritual? Como que se renova? O que a Bíblia diz? A Bíblia tem inúmeros versículos, inúmeras passagens que falam de como é um homem espiritual, um homem que é renovado no seu interior. Em Filipenses 4,13, por exemplo, diz:
tudo posso naquele que me fortalece. Passo por várias coisas, por tribulações, passo por várias adversidades, também sei viver na bonança, sei viver na dificuldade, tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque o Senhor está conosco sempre. Né? A gente acha que não vai conseguir passar, né? E passa. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente. Passa tudo. Jesus mesmo disse, né? E nós não somos maior que o nosso mestre. Ele falou, no mundo tereis aflições. Mas ele nos dá uma chave para isso. Tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E se Cristo está em nós, e ele venceu o mundo, ele nos ajudará também a vencer este mundo. Quando a gente fala em mundo, né, é a situação, o sistema que agride, que nos impede, que hoje está atacando muita igreja. Né, irmãos? Muitos, vamos dizer assim, uma classe de minoria que é apoiado pela mídia. Por exemplo, que nós falamos também em uma lição passada aqui, o LGBTQIA+. Eles se consideram injustiçados, realmente tem muito abuso e realmente muitos são mortos. E pelo período da história, muitos homens, por serem homossexuais, foram realmente mortos por governo, por causa de religião, por vários motivos. Mas, desde o início do cristianismo até os dias de hoje, século 21, 2023, não tem perseguição maior do que os cristãos, os verdadeiros cristãos. Se nós olharmos hoje para a janela 1040, que é o mundo muçulmano, é a área muçulmana lá da África e Ásia, se nós olharmos para aquele que realmente, né, é chamado, é uma área que realmente o que domina lá é o islamismo e o radicalismo também, eles matam, irmãos, cristãos todos os dias, só por ser cristãos. O apóstolo Paulo, né, 2 Timóteo, né, ele fala que aquele que deseja levar uma vida piedosa, seguindo a Cristo, pode esperar que vai sofrer perseguição. Ele Vai diz, sofrer perseguição. E além dessa perseguição real ali, de matar, de apanhar, de ser ridicularizado, nós vemos um mundo que está sendo cada vez mais aparelhado, né, dificultando a vida de quem quer seguir a Cristo, né? É um mundo que jaz no maligno, né? A gente vai ver mais para frente, né? O espírito do anticristo, né? Sim. Né? Esse século dominado, né, por Satanás, né? Ou seja, todo o sistema ele trabalha como uma máquina para moer o cristão, né? Quando o cristão decide, eu vou seguir esse caminho, né? Ele vai dar de frente, né, com todo esse sistema, né? E isso não deixa de ser uma perseguição, né? A pessoa se sente perseguida, né? Como se estivesse remando contra a correnteza, né? Então... Exatamente. E realmente, irmãos, ainda que muito sutilmente, se nós olharmos para os nossos políticos, as nossas autoridades, se nós olharmos para o Congresso, quantas e quantas leis que vêm para denegrir a família, que hoje são sutil, de uma forma sutil. Porém, essas ideologias, né, essas ideologias que não são nada conservadoras, são muito liberais, essas ideologias elas estão vindo neste momento no Brasil, irmãos, como uma aranha, forma uma teia. Ela está vindo devagarzinho por fora, imperceptível, para que no final tenhamos uma grande perseguição, se continuar assim. Né? Mas o que acontece, irmão? Se vier a perseguição, né, irmão Gilber? Se vier a perseguição, né? Como é que nós podemos vencer tudo isso? Então, lá em 1 João 5,4 diz que nós vencemos o mundo, este sistema, pela fé. É pela fé. Né? Nós temos que ter a mente de Cristo. Saber que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não temer as notícias ruins, né? Não temer as notícias ruins, está lá em Salmos. Né? Não temer as notícias ruins. Então é assim, irmãos, o crente tem que se renovar.
E em tudo dai graças. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. Em tudo. Então, não é só no momento de bonança, não é só no momento de alegria. Em tudo. Se em tudo dai graça, também nos fala em momento de adversidade, em momento de perseguição, em momento em que uma doença, uma morte venha a cometer na nossa família, nos nossos entes queridos. Em tudo dai graça. Você já pensou nisso? Consciência de que Deus está no controle de tudo, né? Às vezes é difícil, né? Mas é isso que a Bíblia nos ensina, né? É pela fé. É pela fé. E quanto mais a gente busca, a gente vai ver que mais a gente se renova interiormente, né? Mais parecido com tudo isso a gente começa a se tornar, né? No nosso interior. Exatamente. Reforçando uma palavra que foi dita aqui na última aula, que usar o exemplo que Jesus deu. O contexto que Jesus estava falando era outro, mas um exemplo que Jesus deu. Não se coloca um remendo novo num tecido velho. Por quê? Porque um tecido novo, ele vai retrair quando lavar. E o tecido velho já está fraco. Ele está fraco e não tem mais o que retrair. Ele já está envelhecido. Então, o que acontece? Quando se lava, quando se expõe ao tempo, o tecido vai trabalhar, o novo vai trabalhar, o remendo trabalha e rasga o tecido velho. Então, meus irmãos, muitas palavras que a gente fala aqui é para quem realmente experimentou o novo nascimento. Mas para você que não experimentou, de repente hoje é o teu dia, que o Espírito Santo possa entrar no seu coração, né, através desta palavra, através dessa lição, e você compreender as Escrituras. Amém? Então, primeiramente, temos os tópicos, né? O sofrimento exterior. Primeiramente, a experiência de Paulo. Paulo, né? Um grande homem, né? Um grande apóstolo, né? Quem conhece a vida de Paulo minimamente sabe tudo que ele passou, né? Desde prisão, açoites, né? Foi apedrejado, perseguido, né? Teve fadiga, fome, sofreu naufrágio 3 vezes, né? Açoite várias vezes, né? Então ele sofreu muito, né? Mas um homem que, né, é um exemplo de vida, né? Quando ele chegou lá no fim da vida dele, ele disse, né? Combati um bom combate, guardei a fé. Né? Acabei a carreira e guardei a fé. Exatamente. Né? Desde já minha coroa está... Então ele tinha um olhar adiante, né? Ele sofria no homem exterior todo aquilo, né? Todo o açoite, toda a prisão, todo o apedrejamento, todo o naufrágio, a fome, a sede. Ele sentia tudo isso no nudez, né? Por isso ele pôde dizer lá, né, em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, né? Porque é um homem que experimentou tudo, e ele experimentou tudo e venceu tudo em Cristo, né? Então, esse é o Paulo, né? E é alguém que pode falar com propriedade. E em tudo isso, em vez de afastar ele de Deus, de esmagar a fé dele, porque é isso que, né, o mundo aparelhado hoje, né, a perseguição que vem sobre as nossas vidas é para destruir a nossa fé, né? Tudo isso ele vem com o objetivo de matar a nossa fé, a nossa esperança, né, a esperança em Deus, né? Mas em Paulo teve um efeito contrário. Exatamente, né? Ele sofreu as mais duras e severas. Sofreu açoites como Jesus sofreu dos romanos, né? Deste império romano. E interessante, né? Filipenses é uma carta que ela é muito assim, de dar graça em tudo, mas foi dos períodos que mais Paulo e Silas sofreram realmente, né? Eles foram presos no cárcere interior. Imagina, irmãos, um cárcere e ter várias celas e eles estarem lá embaixo amarrado num tronco. Imagina assim naquela época, né? Ficar interior, embaixo, inferior, lá embaixo, aonde que ia a urina, as fezes dos presos. Não tinha ventilação, não tinha luz, de certo, um mofo. E aí, em vez deles chegarem e dizerem para Jesus, Senhor, não vale a pena. Olha só o que nós estamos pagando aqui por fazer a tua obra, por te servir.
Mas não, irmãos, eles pegaram e louvaram a Louvar a Deus. Deus. Cantaram um hino a Deus e Deus enviou um terremoto naquele lugar. As celas se abriram todas com este terremoto. Um lugar em que não tem terremoto, não é para ter terremoto, né? Porque está sobre uma placa tectônica, né? Não está ali num ponto em que uma placa está unida com outra placa, que pode ter ali pode ali essas duas, né, se chocarem ou alguma coisa assim e formar um terremoto. E interessante, irmão Gilbert, que os romanos eles eram tão cruéis que um dos castigos que eles davam, né, isso eu aprendi essa semana com o pastor Rodrigo Gomes, que até nós também trazemos muita base aqui do nosso pastor Rodrigo Gomes, aqui de Santa Catarina, e ele dá EBD na ACAT, e eu também estou usando o material da ACAT também, e ele falou que os romanos, quando tinham um assassino, e como castigo para aquele assassino, eles amarravam o defunto, prendiam o defunto no assassino, e deixavam 2, 3 ou até mais dias. E imagina, eles tinham que gritar, né? Apodrecia aquele cheiro. Então eles tinham que gritar: livra-nos do corpo dessa morte. E aí que ele vem dizer, né? Quando ele quer estar com Deus, quando ele já não quer mais dessa vida, ele quer estar com o Senhor, porque ele sabe, tem certeza da vida eterna. Ele diz: livra-me deste corpo que me causa sofrimento, esse corpo da morte, que está cada dia morrendo mais, mas o meu espírito está buscando o Senhor. Então, olha a comparação que Paulo fez, muito interessante, irmãos, a gente saber também. Né? É profunda. A história bíblica ela é muito profunda. Percebia, né, que o corpo dele, apesar de ele querer fazer o certo, às vezes não queria, né? Não conseguia e estava impedido por alguma coisa, por outra. E às vezes até por prisões, né? Por prisões ele não conseguia fazer a obra e aquilo estava prejudicando, porque ele não, uma pessoa presa naquela época não fazia exercício físico, não tinha uma academia, não tinha às vezes nem banho de sol, né? Ficava com feridas, ficava com lepra. Então Paulo realmente ele foi um homem que ele disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou do Pai. Então, como eu sou de Cristo, ele foi o exemplo. Amém? E é forte, né? Pensou? Forte. Coragem para dizer isso? Né? Nós chegássemos a dizer para alguém, né? Sim. Me imite, né? Seja meu imitador. Aí eu assim pergunto, como eu sou de Cristo, né? É muita coragem, né? É muita coragem. É muita convicção, né? Do que é, né? E isso nos afronta, né? Imagina. Como obreiros na igreja, como professores, né? Isso nos afronta muito. Dizer, se a gente pode dizer, seja meu imitador. Será que nós podemos dizer para os nossos filhos, sejam nossos imitadores? Será que líderes de congregações podem dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Amém? Vamos para frente, irmão? Vamos. O segundo subtópico, né? O exemplo do apóstolo Paulo, né? Um homem espiritual, né? Ele recebe armas espirituais para lidar com isso, né? Em 2 Coríntios 10, 4, né? A palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo diz que as nossas armas elas não são carnais, né? Mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? O que é isso, né? É esse contato, né, do nosso espírito com o Espírito de Deus que nos capacita a vencer essas fortalezas espirituais, né? Todo esse engano, toda essa mentira, tudo aquilo que se levanta contra, né, a vontade que nós temos muitas vezes de fazer, né, aquilo que Deus quer, de ser como Deus quer, né? Mas apesar de nós ter essa vontade, nós temos essa dificuldade, né, que é imposta a nós de fazer isso, né? Mas a palavra de Deus diz que nós somos, né, revestidos de uma armadura, né? E somos dotados de armas espirituais para vencer tudo isso, todo esse engano do diabo, né? Do inimigo, né? Tudo isso que se levanta contra a verdade de Deus. Setas, né? Setas que vêm, pensamentos, tentações, né?
Tudo isso vem ao nosso encontro para realmente nos tirar a estrutura, para nos fazer pecar contra Deus. Desmotivar, né? Nos motivar, exatamente, irmãos. Aprontar. Porém, realmente, né, tem um escape. A Bíblia Sagrada. Conhecimento da Bíblia Sagrada. Conhecer a palavra de Deus. Crescer na graça e no conhecimento. A intimidade, né, na oração, e estar no seu dia a dia ligado, o espírito, o nosso espírito humano com o espírito de Deus, mas também ter o conhecimento, estudar a palavra de Deus e tentar aplicar isso na nossa vida. Daí a gente passa a entender certas coisas que acontecem no nosso dia a dia, por que acontece, mas também a gente sabe, pela palavra de Deus, onde buscar esse refúgio, né, irmão Gil? Exatamente. É isso que é importante. O Senhor Jesus sempre nos dá os escapes. Ele não, ele permite nós sermos, né, provados, até tentados, mesmo que na oração de Cristo, do Pai Nosso, diz para nós orar, o Pai nos livra-nos da tentação, mas o Senhor não nos dá, né, além do que a gente pode suportar. Além do que a gente pode suportar. Então, se você está passando por uma luta grande nesse momento, pode ter certeza que você tem capacidade, o Senhor está contigo e o Senhor vai te dar vitória. No mundo tereis aflições, tereis dificuldades, mas tem de bom ânimo. Aí está a chave para o sucesso. Em Cristo você vencerá o mundo. Deus é sempre fiel, né? A palavra dele, né? Não adianta, né? Às vezes a gente pode até pensar, né, que não vai conseguir, né? Mas a promessa de Deus é que Ele vai estar sempre conosco. No mundo tereis aflições, né? As aflições às vezes é consequência da vida, mas às vezes é resultado das nossas escolhas erradas. Exatamente. Né? A gente está colhendo aquilo que a gente plantou, né, num período anterior. Mas apesar de muitas vezes a gente estar colhendo aquilo que nós plantamos, né, ter errado e agora estamos vivendo aquele deserto porque escolhemos aquele caminho, Deus é tão fiel que Ele promete passar esse deserto com a gente, né? Ele não nos deixa... essa que é a beleza, né? A graça de Deus, a beleza, aquilo que nós aprendemos quando estamos em contato com Deus, né? É o renovo do homem interior. Exatamente. Por mais que a gente, né, não consiga, né, às vezes, entender nem o que está se passando conosco, né? O exemplo de Jó, por exemplo, né? Jó foi mais provado do que qualquer um na terra, assim, passou por uma luta terrível. E pior, né? Ele não entendia por que estava passando por aquilo ali, né? Sim. Ele não compreendia. Mas em momento algum Deus deixou ele sozinho, né? Ele também não negou a Deus. Não negou a fé. E no final ele fala, né? O que produziu toda aquela adversidade de Jó? Ele passou a conhecer Deus. Né? Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho a experiência com Deus. E essa é a chave, né? Essa é a chave. A pessoa que passa pela tribulação e se apega a Deus mais ainda em busca de uma solução e de uma compreensão, chega lá no final que nem Jó diz, né? Eu achava que te conhecia, me perdoa, porque me sinto miserável. Era teórico. Era teórico. Eu achava te conhecer, mas só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Aquela tribulação abre os teus olhos, o teu entendimento para que te compreenda mais a Deus, se aproxime mais de Deus. Né? É isso que a gente vê na vida de Paulo, né? É que tudo aquilo que ele passou era para ele ter desistido desse caminho. Só que quanto mais luta tinha, mais ele buscava a Deus para passar por aquilo. E quanto mais ele buscava a Deus, mais íntimo ele ficava de Deus. Né? E então, mais agarrado a Deus ele ficava, porque ele compreendia que, né, ele estava com... o olho dele não estava mais no natural, né, na luta desse dia a dia, mas na coroa que esperava, né, naquilo que os olhos não veem, né, os olhos físicos não veem. Exatamente, aquilo que foi lido, né? Nas coisas que se não veem, que são eternas. Né? E isso é uma dificuldade para nós, né? É uma dificuldade, porque a gente se apega a muitas coisas dessa terra. E esse corpo ainda, ele puxa muito para esse lado, né? Por isso essa comparação do homem interior para o homem exterior, né? Apesar desse homem exterior ainda, né, tender para a morte,
querer nos levar para um caminho de morte, mas essa palavra de hoje, essa lição de hoje está dizendo para nós nos atentar que, né, apesar de o nosso corpo tender a nos levar para a morte, mas se nós buscar, né, em Deus, nós vamos estar fortalecendo o homem interior. Interior. Né? Interior. Sabendo que o último inimigo, se nós permanecermos firmes, o último inimigo será aniquilado, como foi dito na lição anterior, que é a morte. A última etapa da cruz, da cura da cruz, que é primeiras justificação do espírito, segunda santificação da alma e em terceiro lugar, que ainda está por vir quando o Senhor voltar, na vinda do Senhor, que é a glorificação do corpo. Exatamente. E isso é uma esperança, irmão. Daí nós já entramos no terceiro subtópico, que é a esperança do crente. Paulo revela as 4 grandes adversidades que vêm contra os salvos, que são tribulações, perplexidades, perseguições e abatimento. Paulo também revela que o homem espiritual enfrenta as adversidades da seguinte forma: sem angústia, sem desânimo, sem desamparo e sem destruição. Isso está em 2 Coríntios, no capítulo 4, nos versículos 8 e 9. Então, o verdadeiro homem espiritual sabe que é eterno e, por isso, se torna inabalável diante de qualquer adversidade. Glória a Deus. Então, uma visão geral desse primeiro tópico, irmãos, que o apóstolo Paulo sofreu muitas aflições, mas se manteve fiel. Nós devemos seguir o exemplo de Paulo, imitar a Paulo, imitando a Cristo. Amém? Nós temos o nosso segundo, agora vamos passar para o nosso segundo tópico, que é a renovação interior. Primeiro subtópico, o fortalecimento diário. Exatamente. Quem fortalece o nosso homem interior, é o Espírito Santo de Deus, Jesus, ele fala lá em João 14, quando ele está prestes a subir para o Pai, que ele iria, mas não nos deixaria órfãos. Ele rogaria ao Pai que para enviar um outro, o Consolador, o Espírito Santo. Esse estaria conosco até a consumação dos séculos. E mais, ele nos revelaria as coisas que precisávamos saber. Jesus disse, nem tudo eu disse. Muitas coisas não estão nem preparado, mas ele vos revelará todas as coisas. E vos fará lembrar de todas as coisas. Então é esse Espírito Santo que nós temos hoje. E quanto mais nós buscamos a Deus e buscar a Deus, é necessário buscar em espírito, irmão Christian? Em espírito, em verdade, é no nosso homem íntimo. Isso, nosso mais interior que nós buscamos a Deus. Então, quanto mais nós buscamos, mais contato nós temos com esse Espírito Santo. Mais comunhão nós temos com o Espírito Santo. E maior é a transformação, a ação desse Espírito Santo no nosso homem interior, nos fortalecer. Então, isso é uma busca que tem que ser diária, uma busca necessária, tanto para vencer o pecado, é só através da busca do Jesus lá no Getsemane, antes de ser crucificado, ser levado para ser preso, ele disse, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, o interior está pronto por causa da minha palavra, mas a carne é fraca. A carne é fraca. E é justamente isso. Em vez de nós permitir que a carne nos tire da presença de Deus, usar essa tribulação que afeta a carne para nos levar mais próximo de Deus. Então ele diz, vigiai e orai. Então essa prática de buscar a Deus é que vai nos ajudar a vencer todas essas adversidades, essa tribulação, as perseguições, as angústias, tudo isso que essa vida traz e consome o nosso corpo, vai ajudar nos renovar diariamente, até para esclarecer aqui, quando fala que nós tende para os desejos da carne, irmão, isso é exatamente isso, é o desejo para as coisas dessa terra, que são distantes de Deus. Entendeu, irmãos? É esse desejo. Os desejos da carne que fala, isso da carne é um sentimento para as coisas, para as inclinações das coisas desse mundo, certo? Segundo nós já falamos, seria adultério, fornicação,
todo tipo, né, esse tipo de pecado, né? O que é mais fácil para Aquilo nós? que afeta assim, a natureza humana, né, mais facilmente, né? Exatamente, né? O que é mais fácil, né? O jeitinho brasileiro ou a verdade pura, seja até mesmo no momento em que estou percebendo que eu vou me dar mal, mas a verdade tem que imperar no meu coração, na minha vida. Uma passagem assim que me fala muito forte assim com relação a isso é a própria tentação de Jesus, né? Sim. A Bíblia diz que ele jejuou, né, por 40 dias e no final dos 40 dias ele teve fome. Fome. E que mais natural do que ter fome e querer comer? Sim. Uma coisa totalmente natural dessa né? Nossa vida, do nosso corpo. É sustento, né? Então o Satanás chega e só, se tu é filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães, né, para saciar a tua fome. E muitas vezes a nossa necessidade natural, humana, aqui dessa terra, nos leva a querer fazer o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Né, de transformar a pedra em pão, digamos assim, né, de contornar um caminho para facilitar a minha vida, né. Então, né, Satanás ele é muito ousado, né, muito eficaz, assim, ele planeja, né, ele analisa a nossa vida, vê aonde que está ali as fraquezas. É sagaz, né? Exatamente, sagacidade. Essa é a palavra, né? Sagacidade. Certa, Ele vê exatamente o que nós estamos precisando, qual é a nossa angústia naquele momento. E coloca na nossa frente. Coloca na nossa frente uma maneira de conseguir aquilo de forma que não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Porque o que é mais natural do que tu ter fome e querer comer? Né? Não tem nada de errado tu querer comer. Agora, como tu adquire essa comida, daí sim é um... Exatamente. Então, é isso, né? A tendência dessa carne, às vezes, de querer de qualquer maneira, né? Dessa natureza. E a concupiscência da carne, Concupiscência da carne, exatamente. Concupiscência. E na tentação de Jesus tem várias, né? Concupiscência da carne, dos olhos e soberba, né? Então, da mesma forma com que Adão foi tacado, que Adão caiu, Cristo venceu. E a mesma estratégia que Satanás usa até hoje para todo mundo. Todo mundo. O nosso adversário, ele iniciou com a humanidade enganando. A Bíblia diz que ele, no final dos tempos, ele será solto para enganar novamente as nações, né? Após o milênio, que nós cremos no milênio e que Satanás será preso por 1000 anos, será o governo de Cristo nessa terra, mas no final terá uma permissão do Senhor para provar, porque todos nós passamos por provações e os habitantes da terra neste período do milênio, eles não vão ter essa tentação de Satanás, mas no final serão tentados, serão provados, como todos, e após isso será o fim dele. Mas se ele enganou no começo, está escrito e vai acontecer que no final ele enganará, o que ele está fazendo hoje? Está enganando. Está enganando. Amém, irmãos? Então vamos lá para o segundo subtópico, o eterno peso de glória. Uma das maiores características da maturidade do homem interior é ter consciência da riqueza e glória da eternidade. Essa é a nossa esperança. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós servimos a Deus. Por isso que nós vamos na igreja, não por uma religiosidade, mas por o prazer de estar na casa do Senhor, estar reunido com os irmãos, em comunhão com a igreja, né? Em Cristo. Paulo faz uma analogia comparando o peso entre duas coisas e ensina que o peso da glória na eternidade é muito maior do que o peso das tribulações aqui na terra. Desta forma, o homem precisa ter a consciência das tribulações, mas viver sem murmuração, pois a recompensa será maior. É muito melhor nós passarmos sem murmurar, sem reclamar de Deus, né? Mas confiando que com fé, né? O justo viverá pela fé. Exatamente. Sabendo que no final, né, que essa luta nós iremos passar, mas que no final, né, a esperança, a confiança será na eternidade com Deus. É aquilo que foi comentado lá quando ele
escreve para Timóteo a segunda carta lá, que ele diz, né, que já estou sendo entregue por libação, né? Sim. Ou seja, o meu dia está chegando, né, na minha vida. Mas combati um bom combate, né? Cumpri a minha carreira, né? Aquilo que Deus tinha reservado para mim, eu fiz, né? Guardei a minha fé, preservei a minha fé, em outras palavras, Sim. né? Esse mundo, de todas as formas, tentou arrancar ela das minhas mãos, mas não conseguiu, né? Eu combati e venci, mas por que ele venceu? Ele fala, né, que tinha algo além disso, né? Que os olhos dele não estavam, né, nesse plano material, né? Porque se ele fosse pensar só nas recompensas, ele mesmo fala isso, né? Sim. Se eu fosse pensar nas recompensas de Deus só nessa vida, nós éramos os mais miseráveis que existia. Se a gente esperar, né, as bênçãos de Deus só nessa vida, somos os mais miseráveis que tem, porque, né, tudo que a gente abre mão, né, que esse mundo oferece, que é tão prazeroso momentaneamente, que é tão bom momentaneamente, né, que não é à toa que as pessoas, né, seguem determinados caminhos, né, só esperando uma recompensa nesse mundo, nós éramos mais miseráveis. Mas o apóstolo Paulo, ele não estava olhando para esse mundo. Não. A visão dele estava muito além desse mundo natural, né? O apóstolo Paulo tinha um espinho, algo que lhe incomodava, algo que lhe feria, algo que ele sentia dor diariamente, mas ele pediu 3 vezes ao Senhor e o Senhor disse para ele: minha graça te basta. Daí então vem aquela controvérsia, né, que hoje muitos irmãos até, né, às vezes com um pouco de falta do entendimento, interpretam mal Isaías 51 lá, né, diz que Jesus levou sobre si, né, o profeta messiânico, falando de Cristo, da morte de Cristo, né, que levou sobre si todas as nossas dores e nossas enfermidades, carregou sobre si. E relaciona isso sempre a uma cura divina aqui na Terra, a uma cura do físico, deste corpo. Só que esse corpo, de alguma coisa, vai perecer, de alguma coisa vai morrer. A palavra de Deus é em todas as áreas da nossa vida, é o peso de glória eterna. A obra de Cristo não é só para cá, não é esperar só aqui. Aí, se nós esperar só aqui, somos miseráveis. Mas não, nós esperamos numa glória, numa eternidade com Deus. Imagina uma pessoa que entra na igreja precisando de uma cura. Deus dá a cura para ela. Ela vai para casa curada, sem nenhum problema. Vive mais 70 anos, 50 anos, 30 anos, não sei. Mas depois que morre, para onde vai? A eternidade. Exatamente. Né? Então, o que vale mais? Né? A cura do físico, não todo mundo quer, mas a cura da alma, regenerar a alma. Exatamente. Né, para uma vida eterna. Regenerar o homem que morreu no Éden. Exatamente. Né? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por quê? Porque o primeiro homem pecou. E quando o primeiro homem pecou, a natureza ficou amaldiçoada. Exatamente. Toda a criação dessa terra, porque Deus é o Senhor de toda a criação, mas Ele constituiu o homem, né, o cuidador, né, dessa terra. Ele constituiu o homem o dono. Como mordomo, né? O mordomo dessa terra. E Satanás usurpou, né? Usurpou. Exatamente. Então, quando fala nessa passagem que o irmão citou, que levou sobre si todas as nossas enfermidades, nossas dores e tudo mais, é uma verdade. Todo. Mas só que nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. E ele vai trabalhar no corpo e na alma do espírito. E apesar de hoje, né, Deus ter regenerado a nossa alma, mas o nosso corpo ainda não. Mas essa regeneração do corpo definitiva e final só vai vir quando o irmão falou, na consumação, quando nós tiver esse corpo glorificado. Então, aquela palavra vai se cumprir. Quando a gente é curado hoje, né, de uma doença, né, por alguns anos para viver mais, aquilo ali é só uma dose daquilo que Deus tem reversado para nós, né, que é a cura desse corpo de forma permanente e total. A regeneração do nosso corpo, né? Nosso corpo glorificado. Amém. E olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, o capítulo do amor. Né? Agora, pois, capítulo 13, versículo 13. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, que é o amor. Estas 3. Mas a maior desta é o amor, é a caridade. É o amor em ação. Por quê? Porque quando chegarmos na glória, nós veremos. Aí a fé
ela é o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não vemos. É fé. Mas quando tivermos a glória, não vai ter fé, porque nós veremos, né? A esperança. Nós já estaremos lá, nós já alcançamos o que nós aqui esperamos. Mas o amor permanece para sempre. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Do caráter de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a 13, a visão da eternidade. E vamos depois já concluir a lição, tá bom, irmãos? Vamos dar 2 tópicos. A renovação diária garante seguintes coisas: desejo pela prática celestial, busca pelas coisas que são de cima, prazer na palavra de Deus, enxergar as coisas eternas, discernir e entender as coisas no Espírito e receber as revelações da grandeza do reino de Deus. Glória a Deus, que maravilha, né? Maravilhoso. Que maravilhoso, né? E isso a gente só vai ter quando tiver, quanto mais comunhão com Deus, mais claramente isso vai ficar para nós. Exatamente, irmãos. Né? O desejo pela pátria celestial. Né? Pense nisso, que este desejo, essa esperança vai nos trazer hoje um homem, uma mulher, um cristão melhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a nossa conclusão. Amém. Então o que nós podemos concluir com essa lição, né, irmão Christian? É que toda tribulação, toda luta, toda adversidade, né, que próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então não pensa em vir para Cristo, porque Cristo vai te livrar, né, das dores, das enfermidades, das dificuldades, das tribulações, dos problemas financeiros, de tudo que possa acontecer para o ser humano nessa terra que é normal, porque não é isso que Cristo tem para nós, né? É muito maior do que isso, né? Mas o que essa lição traz para nós? Que toda essa tribulação, assim como nós vimos na vida, né, do apóstolo Paulo, né, como um exemplo, né, apesar de tudo isso vir contra as nossas vidas com o intuito de nos tirar da presença de Deus, né, de nos roubar a nossa fé, de destruir a nossa fé, de passar sobre a nossa vida como um rolo compressor e nos tirar da presença de Deus, que isso possa nos servir para nos levar mais próximo de Deus. E isso possa nos aperfeiçoar em Cristo, no nosso homem interior. Amém. Vamos concluir com uma lição, irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 55 até o 58. 1 Coríntios 15, 55 nos diz: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então está aí, estamos encerrando esta lição. Né? Um abraço a todos, que todos fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, assim Deus permitir. Amém. Todos fiquem com Deus. Amém.